O conflito entre Rússia e Ucrânia está afetando todo o mundo e também o futebol. Ontem, inclusive, eu postei no meu Instagram um vídeo dos jogadores brasileiros do Dynamo e do Shakhtar pedindo ajuda ao governo do Brasil para sair do país. Agora eu vou falar em relação a outras coisas do futebol que estão sendo afetadas por esse conflito. A FIFA está analisando o que vai fazer para o confronto que acontecerá no dia 24 de março pelas eliminatórias da Copa do Mundo entre Rússia e Polônia. A seleção polonesa, junto com Suécia e República Tcheca, que podem ser os próximos adversários da Rússia, se negam a jogar em território russo e já emitiram um comunicado em conjunto oficial para mostrar isso, pedindo à FIFA a mudança de local. Na Alemanha, o Schalke 04 decidiu retirar da sua camisa o patrocinador Master Gazprom, que é uma empresa de energia russa que patrocina o clube há 15 anos. E no lugar eles vão escrever Schalke 04. O dono do Chelsea, Roman Abramovich, está proibido de morar na Inglaterra por conta do envolvimento no governo de Putin, onde ele seria um dos 35 oligarcas identificados pela oposição como círculo de apoio a Putin. Aliás, na última vez que Roman Abramovich entrou na Inglaterra, ele usou um visto israelense, que só permitia a ele ficar 6 meses. Um parlamentar inglês, inclusive, já pediu a saída de Roman Abramovich do comando do Chelsea. Qualquer outra novidade que for saindo em relação a isso afetando o mundo do futebol, eu vou te informando nos próximos vídeos, tá? Nesse vídeo eu vou te contar bastante coisa. Aliás, mais uma notícia bem complicada, né? Uma bomba foi atirada no ônibus do Bahia. Vou te contar o que é que aconteceu. Graças a Deus, ninguém ficou gravemente ferido. O Danilo, que foi o mais machucado, aí já falou que tá bem. Vou te contar também sobre novo goleiro que pode pintar lá na equipe do Tottenham. Vamos ver o que aconteceu ontem nos principais jogos do Brasil e também lá da Liga Europa. Flamengo, por enquanto, deu uma freada nas contratações. Palmeiras fez oferta por Pedro. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem, pela primeira fase da Copa do Brasil, Coritiba venceu o Bahia de Feira por 5-2 e garantiu a sua vaga. São Paulo ficou no 0-0 com o Campinense e com esse placar o tricolor paulista também avançou. Pela ida das quartas de final do Cearense, Fortaleza venceu Pacajus por 1-0. Pelo Campeonato Goiano, o Goiás venceu Anápolis por 1-0. Atlético Goianiense e Iporá empataram em 1-1. Pela Copa do Nordeste, Botafogo da Paraíba venceu o Sport por 1-0. Bahia venceu o Sampaio Correia por 2-0. Ontem a equipe do Bahia sofreu um atentado antes da partida contra o Sampaio Correia, onde houve uma explosão no ônibus que levava o elenco para a Arena Fonte Nova. Segundo a publicação do clube, o goleiro Danilo Fernandes foi o mais atingido por estilhaços no rosto e ele foi encaminhado para um hospital perto do estádio. O técnico Guto Ferreira afirmou que a bomba tirada para dentro do ônibus feriu o goleiro muito próximo dos olhos. E depois de tudo isso, Danilo tranquilizou a torcida nas redes sociais, falando que estava bem. O grupo chegou a cogitar não entrar em campo ontem, porém decisão conjunta entre jogadores, comissão e diretoria, a equipe decidiu jogar contra o Sampaio Correia e conseguiram a vitória por 2-0 pela Copa do Nordeste. Muitos outros clubes pelo Brasil mostraram apoio ao Bahia nas redes sociais e a Polícia Civil já emitiu um comunicado avisando que está investigando o caso, coletando imagens das câmeras, depoimentos de testemunhas que passavam no local naquele momento e que vai atuar com força máxima para achar os autores do atentado. O torcedor intimida e acha que vai resolver os problemas do time dessa maneira, mas não vai, foi o que falou o Guto Ferreira após o acontecido. Flamengo pausou sua busca por reforços no mercado, onde somente contratou até agora Marinho e Fabrício Bruno para a temporada. O motivo, segundo Rodolfo Landim, é que o rubro-negro agora aguarda o fim do processo do Banco Central, pois caso o clube seja derrotado, será penhorado em 127 milhões de reais, e obviamente isso impactará bastante o orçamento do Flamengo. Segundo o portal GE, essa briga jurídica entre o clube e o banco trata de irregularidades feitas em negociações em moeda estrangeira entre 93 e 98. Lembrando que o clube negocia com o Lyon a chegada de Thiago Mendes, também conversa pelo goleiro Santos com o Atlético Paranaense e nos últimos dias conseguiu um acordo com o atacante Diego Rossi, que pertence ao Los Angeles FC. Porém, o negócio agora pode melar por conta dessas burocracias, completou o portal GE. Palmeiras continua procurando um novo camisa 9 e nos últimos dias voltou a ir atrás de Pedro, onde apresentou uma oferta ao jogador e ao Flamengo. Porém, o rubro-negro de cara já recusou, pois não quer
quer reforçar o rival. Os dirigentes do time carioca falaram que não chegou oferta nenhuma, porém os dirigentes do Palmeiras garantiram que sim, fizeram uma oferta ao rubro-negro e também ao atacante. De acordo com o portal Gol, Pedro teria dado seu sim à oferta desde que o Alviverde conseguisse convencer o Flamengo a vendê-lo, pois ele não quer ir embora do clube pela porta dos fundos. Lembrando que a multa rescisória de Pedro para o mercado nacional é de 100 milhões de euros, ou 600 milhões de reais. Pedro continua na pauta do Palmeiras, porém diante da dificuldade em convencer o Flamengo a liberá-lo, agora o clube deve ir atrás de outros nomes para ser o novo camisa 9. Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moral. Tu deixou o like no vídeo? Se não deixou, tá esperando o quê? Martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Vou deixar na descrição o link do meu Instagram, que eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos, tá? E aliás, vai lá ver que hoje eu postei a nova chuteira que o Neymar, junto com a Puma, lançou em referência ao filme novo do Batman. Vai lá que a chuteira tá bem bonita e eu quero saber a sua opinião em relação a ela, tá? Agora então, bora dar aquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem, pelo retorno do mata-mata da Liga Europa, a Atalanta venceu o Olympiacos por 3-0 e avançou para a próxima fase. Destaque do jogo foi para o ucraniano Malinovski, que após o seu gol, comemorou com a mensagem pedindo para que a guerra em seu país acabe. Quem também avançou foi o Porto ao ficar em 2-2 com a Lazio. Leipzig eliminou o Real Sociedad ao vencer por 3-1. Dinamo venceu o Sevilha por 1-0, mas devido ao placar do primeiro jogo, os espanhóis avançaram. Braga venceu o Xerife por 2-0, levando o jogo para os pênaltis, onde os portugueses venceram por 3-2. Betis e Zenit empataram sem gols e os espanhóis avançaram devido à vitória no primeiro jogo. Rangers e Borussia ficaram no 2-2 e os alemães foram eliminados, já que perderam a primeira partida. Barcelona visitou o Napoli e antes da partida os jogadores se uniram para pedir o fim da guerra. Depois do jogo, o Barcelona venceu por 4-2 e também garantiu a sua vaga na próxima fase. Jordi Alba, logo aos 7 minutos, abriu o placar. Frank de Jong, com muita categoria, ampliou com esse golaço. De pênalti, Lorenzo Insigne diminuiu para os italianos. Piqué, aos 44 do primeiro tempo, fez o terceiro do Barcelona. Aos 58, Adama Traoré passou para Aubameyang marcar esse belo gol. E aos 86, Matteo Politano fez o segundo do Napoli. Pelo campeonato inglês, Arsenal venceu o Wolverhampton por 2-1. Após reunião do comitê executivo da UEFA nesta sexta-feira, a entidade transferiu a final da Liga dos Campeões, que seria no estádio São Petersburgo, na Rússia, para o Stade de France, que se localiza em Paris. Além disso, o comitê decidiu que os times russos e ucranianos, que ainda estão disputando as suas competições, terão que realizar em estádios neutros os jogos que seriam em casa, até uma nova ordem. Apoiaremos totalmente os esforços de várias partes interessadas para garantir o resgate de jogadores de futebol e suas famílias na Ucrânia. Era o que falava outra parte do comunicado emitido pela UEFA. Para completar, falando sobre a Liga dos Campeões, Kanté ontem foi eleito o melhor jogador da semana e Mbappé levou o prêmio de gol mais bonito da ida das oitavas de final. A seleção da semana na Liga dos Campeões ficou assim: Mendy no gol, Renan Lodge na lateral esquerda, Rudiger e Thiago Silva na zaga, Mazraoui na lateral direita, Kanté, Havertz e Parejo no meio campo, e o ataque é formado por Pulisic, Tadic e João Félix. Eu quero saber a sua opinião em relação ao melhor jogador da semana, que eu tinha falado que ia ser o Kanté, na minha opinião, né? Quero também saber a sua opinião em relação ao gol mais bonito. Eu discordo, eu acho que o do Sterling foi mais bonito que o do Mbappé, mas o francês acabou levando o gol da semana, né? Eu quero saber a sua opinião em relação a isso e também sobre a seleção da semana na Liga dos Campeões. Você concorda? Você acha que tem algum jogador que merecia estar aí? Coloca nos comentários. O Tottenham, que precisa de mais reforços, já está mirando a chegada do goleiro Unai Simon como substituto para Hugo Lloris, é o que informou o jornal Marca. Lloris recentemente assinou um novo contrato com os Spurs até junho de 2024 e ele continua sendo a opção número 1 para o gol do clube, porém a publicação cita que em dezembro ele completará 36 anos e por isso o Tottenham já quer trazer o seu substituto, que seria justamente o goleiro espanhol, para que ele inicie um período de transição com o Lloris, ao invés de chegar já pegando a vaga de titular. O goleiro de 24 anos tem chamado muita atenção do time inglês por suas atuações pelo Athletic Bilbao e também pela seleção espanhola, onde o Unai Simon, representando seu país, já foi campeão europeu sub-19 e sub-21, além de ter sido também medalhista de prata nas Olimpíadas. O jornal avisa que é bom os Spurs prepararem os cofres, já que Simon não tem multa rescisória e só deixará o clube pelo valor que o Athletic quiser. O Unai Simon foi questionado sobre o interesse do Tottenham e ele falou que não vai forçar saída nenhuma do time espanhol, que ele deve muito ao Athletic Bilbao e só vai embora se for uma oferta muito boa realmente pro clube e também uma oferta muito boa pra ele. Eu particularmente gosto bastante do futebol do Unai Simon, eu acho que ele tem muito potencial e seria um ótimo substituto para Hugo Lloris. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Comenta aí.
Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!